Alô galera goiana, alô galera esmeraldina, sejam bem-vindos ao Futebol 62. Neste vídeo eu vou trazer a minha análise e as minhas impressões dessa vitória do Goiás sobre a Ferroviária pelo placar de 2-0 no estádio Ailê Pinheiro. Bem-vindo ao jornalismo esportivo do século XXI. Bem-vindo ao Futebol 62. Seja sempre muito bem-vindo ao Futebol 62, deixe o seu like, é a maneira de prestigiar o nosso trabalho, fique à vontade para fazer o seu comentário, a sua participação é sempre muito bem-vinda por aqui. E se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever, o nosso canal caminhando forte rumo aos 10.000 inscritos. Este vídeo tem um oferecimento da Lutei Magazine, a grande loja da região norte da capital. Na Lutei Magazine você encontra moda em geral, utensílios para cama, mesa, banho, papelaria, bijuterias e calçados. A Lutei também está presente no Instagram, @Lutei Magazine. O WhatsApp é o 99402-7562. Goiás 2, Ferroviária 0, jogo que abriu a 9ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos trazer para vocês os números, a análise completa desse jogo, desta vitória esmeraldina. Tudo bem? Vamos começar aqui pelos números do jogo. Posse de bola, o Goiás trabalhou com menos posse de bola, né? Especialmente no segundo tempo. 43% de posse de bola para o Goiás, 57% de posse de bola para a Ferroviária. As finalizações, o Goiás também finalizou menos, porém teve uma eficiência muito maior. 10 finalizações do Goiás, 5 na direção do gol, 19 finalizações da Ferroviária, 5 na direção do gol. Precisão nos passes, o Goiás teve 80%, a Ferroviária teve 82%. Cruzamentos, 20 do Goiás, 6 corretos, 23 da Ferroviária, 5 corretos. Lançamentos, o Goiás fez 48, acertou 27. A Ferroviária fez 58, usou demais desse recurso, acertou 24. Desarmes, 14 do Goiás, 21 da equipe da Ferroviária. E os escanteios, 4 para a equipe alviverde, 8 para o time paulista. Estes aí, os principais números deste jogo, que a gente vai analisá-los a partir de agora. A formação que o técnico Wagner Mancini utilizou nessa partida foi a seguinte, o Tadeu no gol, Diego Caito na lateral direita, Messias, Lucas Ribeiro e William Lepo. Não teve modificações ali no sistema defensivo. Marcão, que também jogou o jogo inteiro, Juninho foi substituído pelo Gonzalo Freitas, o Rafael Gava que deu lugar ao Vitinho, lá na frente o Wellington, depois Já o Anselmo Ramon foi substituído pelo Facundo Barceló e o Pedrinho, que atuou pelo lado esquerdo, deu lugar no segundo tempo ao Arthur Kaique. O 4-3-3 do técnico Wagner Mancini, utilizado nesse jogo contra a equipe da Ferroviária. Agora vamos conferir também como ficou a classificação do Campeonato Brasileiro após esse jogo. É claro que ainda restam 9 partidas nesse momento em que eu estou gravando o vídeo para o encerramento da 9ª rodada. Tá bem? Mas vamos conferir aqui. O Goiás que venceu pelo placar de 2-0 e você vê o Goiás aqui mantido em primeiro lugar. O time esmeraldino 20 pontos, o Goiás já sabe que terminará essa rodada em primeiro lugar, não tem como ser ultrapassado e também garantiu-se por essa e pela próxima rodada dentro do G4. Até a 10ª rodada não é matematicamente possível tirar o Goiás do G4. Então, vai encerrar essa 9ª rodada no G4, independente do resultado diante do Atlético na 10ª rodada, o Goiás também fechará a 10ª rodada dentro do G4. Outra questão, o Goiás abre 7 pontos para o 5º colocado, mas a tendência muito forte de que esse número volte a ser de apenas 4 pontos. Isso porque nós temos 5 equipes ali com 13 pontos. Operário, Chapecoense, Coritiba, Avaí e Novo Horizontino. Seria muito improvável que nenhuma delas vencesse nessa rodada. Basta que uma delas vença nessa rodada para que o Goiás mantenha aí essa distância de 4 pontos, que era a distância antes de começar a rodada, para o 5º colocado. Mas o fato é que o Goiás vai se consolidando dentro da Série B. Se a gente computar
que o Goiás já tem 20 pontos, vamos trabalhar aqui com o número de 64 pontos, tá bem? Foi a pontuação necessária para acesso nas duas últimas edições da Série B. O Goiás já fez 31% da pontuação necessária para chegar ao acesso. Então o Goiás já tem quase 1/3 da pontuação necessária, lembrando que a competição ainda não teve nenhum quarto disputada, né? Um quarto inclusive é entre essa 9ª e a 10ª rodada. Agora sim, vamos falar do jogo em si, né? Do confronto, dos quase 100 minutos disputados por Goiás e Ferroviária no estádio da Serrinha. Durante a semana, no F62 Notícias, eu já havia ressaltado e alertado mais de uma vez que o torcedor alviverde poderia esperar um jogo muito duro diante da Ferroviária. Se a Ferroviária não tem uma grande pontuação, né, apenas 11 pontos até o momento, mas é um time que havia tirado pontos de quase todos os adversários. Apenas do Cuiabá, né, que venceu a Ferroviária, que ela não havia conseguido tirar pontos. Então, era um time que empatava demais, né, não vencia pouco, mas empatava demais. Então estava sempre complicando os seus adversários. E com o Carlão, jogador inspirado, né, vive um grande momento, deu certo trabalho para a defesa esmeraldina, um time ajeitadinho esse da Ferroviária de Araraquara. O Goiás não começou bem o jogo, né, tinha dificuldades na posse de bola, dificuldades na criação, dava alguns espaços à equipe da Ferroviária, que inclusive chegou com perigo primeiro na finalização do Albano no início do primeiro tempo, bateu para fora, só que o Goiás foi letal, né? No momento em que chegou pela primeira vez, o Juninho pisando na área tem sido uma arma desse time do técnico Wagner Mancini. O Juninho faz nessa equipe do Wagner Mancini aquilo que o Marcão fazia no time do Márcio Zanardi no ano passado. É o jogador que surpreende o sistema defensivo adversário. Tanto é que nas duas principais oportunidades do Goiás no primeiro tempo, o Juninho estava entrando dentro da área. Na primeira ele cabeceia, o goleiro Denis Júnior faz a defesa, no rebote o Gava inteligentemente serve o Anselmo Ramon, que com uma precisão incrível fez o primeiro gol do Goiás. Logo em seguida o Juninho outra vez dentro da grande área, desta vez fazendo um pivô, ele rola para trás e o William Lepo bate por cima do gol. Nas duas melhores chances que o Goiás teve no primeiro tempo, em ambas o Juninho estava envolvido diretamente na jogada. Então ele é um dos protagonistas desse sistema do Goiás, seja defensivamente, seja ofensivamente. Um jogador que cresceu muito nessa Série B com a chegada do Wagner Mancini, um Juninho muito superior àquele que vestiu a camisa alviverde durante este campeonato goiano. Então o Goiás saiu vitorioso no primeiro tempo por conta desta eficiência. No segundo tempo, outra vez o Goiás já adotou uma postura um pouco diferente, né? Até fazia aquela marcação alta e com muita pressão sobre o homem da bola, mas somente nos momentos em que a Ferroviária tinha um tiro de meta, tinha um lateral defensivo ali próximo à linha de fundo, o Goiás espetava essa marcação. Ou então quando a Ferroviária começava a voltar a bola, e o Goiás não dava o primeiro bote, mas ele ia acompanhando a bola. Se a Ferroviária começava a trabalhar a bola entre os zagueiros, voltar no goleiro, o Goiás subia a marcação e aí conseguia em alguns momentos roubar essa bola no campo ofensivo. Essa que é uma das características principais desse time do técnico Wagner Mancini. O Goiás pressiona muito o homem da bola, né? Principalmente quando o adversário começa a trocar muitos passes defensivos, e isso gera em vários momentos uma roubada de bola que o Goiás consegue criar jogadas interessantes. A Ferroviária chegou a empatar o jogo, né, mas o gol foi bem anulado, o Carlão estava de fato impedido e ele disputa a bola, o Albano bate a bola no rebote e faz o gol. Achei que a equipe teve uma dificuldade de marcar pelo seu lado esquerdo. A dupla Pedrinho e o William Lepo não conseguiam parar ali o Lucas Ribeiro, né, e o Breno Lopes, que estava jogando por aquele lado. Todo momento a Ferroviária conseguia criar alguma coisa por aquela região, e para mim o Goiás deveria ter agido um pouco antes, porque demorou demais para revigorar aquele setor
e correu riscos com chegadas constantes da Ferroviária pelo lado direito. Mas apesar do gol, né, que foi mal anulado, bem anulado, as demais jogadas da Ferroviária eram muito mais aquela bola alçada, aquela tentativa do abstrato, né, que você não tem aquela criação clara de jogadas, uma jogada muito bem desenvolvida. O Goiás, tirando esse espaço que ele dava pelo lado esquerdo defensivo, o Goiás se portou bem ao segurar o placar de 1-0. E já na reta final veio o segundo gol, uma falha defensiva grande, né, do time da Ferroviária, numa cobrança de escanteio. Já apareceu sozinho, cabeceou muito forte, né? É raro você ver uma cabeçada com tanta força, sem chances para o Denis Júnior. 2-0 para o Goiás sobre a Ferroviária. O time do técnico Wagner Mancini manteve o seu bom desempenho defensivo, né? O Goiás chega aí a 6 jogos sem 5 jogos, né, sem tomar gols dentro desse Campeonato Brasileiro da Série B, e tendo a sua média ofensiva, né, sempre incomodando os adversários. Contra o Paysandu, o Goiás não marcou, mas voltou a marcar nesse jogo. Então é uma equipe que toma gols em poucos jogos e marca gols em quase todos os jogos. Então, sem dúvida, esta é uma combinação que favorece muito o Goiás. Por isso, essa campanha até agora de 20 pontos em 9 jogos dentro da Série B do Campeonato Brasileiro, é um aproveitamento aí de 74%. Tem o Goiás, um aproveitamento sem dúvida muito grande, né? São 3/3 praticamente, 3/4 dos pontos disputados o Goiás conseguiu conquistar, e vai criando essa certa gordura. Claro que a equipe não está pronta, né? Isso seria um exagero, mas o Wagner Mancini conseguiu, em um curto espaço de tempo, inclusive menor do que eu imaginava, estabilizar esse time do Goiás, né? Ele conseguiu fazer com que alguns jogadores passassem a render bem mais do que vinham rendendo. Rafael Gava é um caso desse, Juninho é outro caso desse. Os laterais, o Goiás conseguiu ter um pouco mais de apoio pelos lados, um pouco mais de força ofensiva. O Wellington, Matheus e o Pedrinho rendendo um pouco mais do que no Campeonato Goiano. Acho que ainda precisam ser mais decisivos, né? São jogadores que eles têm feito até jogadas interessantes, mas ainda não estão conseguindo ser decisivos, dar o último passe, a boa finalização, o gol. Mas mesmo assim já estão num nível superior ao que estavam nas competições anteriores. Então é um Goiás que vai caminhando bem. Abre-se a janela daqui a pouco e aí a diretoria pode dar uma força ao Mancini, suprindo algumas carências, né? Porque até agora tem que se ressaltar o excelente trabalho do técnico Wagner Mancini à frente deste elenco. Ele pegou um elenco desacreditado após aquela desclassificação na semifinal do Campeonato Goiano e conseguiu fazer deste um time competitivo, até agora líder do Campeonato Brasileiro da Série B e se credenciando muito forte para brigar pelo acesso, né? Essa pontuação do Goiás atingida até agora é uma pontuação que dá indícios fortes de que o time alviverde vai brigar sim pelo acesso nessa temporada de 2025. Tudo bem? Falando aqui a questão só para fechar o vídeo, o goleiro Tadeu bem no jogo, quando foi exigido, né? No segundo tempo ali ele fez uma defesa boa na jogada do Breno Lopes. Até não citei essa defesa aqui na análise, mas ele fez essa boa defesa. Diego Caetano não foi tão participativo no setor ofensivo, ainda assim no segundo tempo conseguiu dar 2 boas chegadas por ali. A dupla de zaga segura com o Lucas Ribeiro e o Messias. O William Lepo, eu estou sentindo ele desconfortável naquela posição. O segundo tempo dele foi melhor do que o primeiro, marcou muito bem no jogo, né? Errou 1 ou 2 passes ali, mas o desempenho dele muito bom. Juninho, para mim o melhor jogador do Goiás no jogo, o cara que muito eficiente na marcação e decisivo no ataque. Rafael Gava, uma partida razoável, mas foi fundamental para o gol do Anselmo Ramon. Ele teve a inteligência de, ao invés de bater no gol, de enfrentar o goleiro, ele achou um passe bom para o centroavante alviverde fazer o gol. O Wellington Matheus, muita disposição na marcação, né? Ele colabora muito com o sistema.
faltou um pouco de inspiração ofensiva. Anselmo Ramon, um centroavante que entende da posição, né? Como é bom você ver um jogador que entende da posição que ele joga. E ele foi também decisivo, né? Fez o primeiro gol, que foi o gol que transformou o jogo aí, pesou o jogo a favor do Goiás, e um gol que não, ele teve a movimentação correta, né? Ele sai do meio da área, antecipa no primeiro pau, desvia com boa técnica para fazer o gol. E o Pedrinho também com certa dificuldade na marcação, não tão inspirado, né? Achei que o Wellington foi um pouquinho melhor do que o Pedrinho no jogo. O Pedrinho está precisando ser mais decisivo. Tá até com a confiança elevada, fazendo alguns dribles, tentando algumas jogadas individuais, mas tem que conseguir ser mais decisivo. Atacante tem que ser decisivo. Os jogadores que entraram foram mais para dar manutenção, né, ao que já vinha sendo feito. O que o Mancini quis foi revigorar a equipe. Ninguém dos que entrou assim teve um grande destaque, seja positivo ou seja negativo. Foi muito mais um futebol de manutenção. Tudo bem? Esta é a minha análise dessa vitória do Goiás sobre a Ferroviária, 2-0 pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Mas você também pode fazer a sua análise, deixe aí o seu recado, deixe aí a sua mensagem, fale para mim o que é que você achou, como é que você viu esta vitória esmeraldina sobre a Ferroviária. Tudo bem? E outra, para fechar, fique feliz, né? Estou voltando a fazer os vídeos pós-jogo aqui no canal, que era algo que eu já queria ter retomado há algum tempo, pois penso que é um conteúdo importante para esse veículo que é o Futebol 62. Obrigado a todos vocês, um excelente final de semana e até a nossa próxima oportunidade.